Senhor, nós vamos ver que ele prometeu isso. Então, vamos ver alguns versículos, simplesmente vamos examinar a Bíblia e deixar ela falar por si mesmo. Salmo 12, de 6 a 7. As palavras do Senhor são palavras puras, como prata refinada em fornalha de barro, purificada 7 vezes. Tu aliás, tu preservarás, protegerás a elas, isto é, as palavras, ó Senhor. E contra esta geração, tu preservarás a ele, isto é, o homem bom, para sempre. Estou lendo pela Bíblia LTT, literal, do texto tradicional. Salmo 19, de 7 a 8. A lei do Senhor é perfeita, convertendo a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos homens sem discernimento. Os preceitos do Senhor são retos e fazem regozijar o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. Salmo 100, verso 5. Porque o Senhor é bom, é eterna a sua misericórdia, e a sua verdade dura de geração em geração. Se eu pudesse acrescentar, diria de geração em geração, em geração, em geração, por 1000, por 2000, por 3000, eternamente. Salmo 111, 7 a 8. As obras das suas mãos são verdade e juízo. Seguros são todos os seus mandamentos. Permanecem firmes para todo sempre e são feitos em verdade, fidelidade e retidão. Salmo 117, verso 2, porque a sua misericordiosa benignidade é grande para conosco, e a verdade, fidelidade do Senhor dura para sempre. Louvai ao Senhor. Salmo 119, 89, desde sempre e para sempre, ó Senhor, a tua palavra está firmemente estabelecida no céu. Salmo 119, 160. O total conteúdo da tua palavra é a verdade, e cada um dos teus justos juízos dura para sempre. Salmo 138, verso 2. Adorarei voltado em direção ao teu santo templo, e louvarei o teu nome por causa da tua amorosa e misericordiosa benignidade, e da tua verdade e fidelidade. Pois engrandecer-te a tua palavra acima de todo o teu nome. Uma pausa, olha. Uma vez estava chovendo no acampamento e levamos tempo no quadro negro, chegamos a quase 100 nomes na Bíblia para Deus. Os títulos, né? O Onipotente, o Todo-Poderoso, El Shaddai. Mas depois eu fiquei pensando nesse versículo. Deus engrandeceu a sua palavra acima de todo o nome dele. Isaías 40, verso 8. Seca-se o capim, cai a flor, a inteira palavra do nosso Deus, porém, para sempre permanece de pé. Não é que caiu, ficou perdido, ficou atrapalhado, ninguém sabia o que era, juntaram os modos de gênio da humanidade e começaram a recompor e não terminam nunca. Um famoso texto crítico já está na 29ª edição. Cada um enterrou um pouquinho, vamos consertar. A palavra de Deus não muda. Mateus 5,18. Porque em verdade vos digo, até que passa o céu e passa a terra, nem um J, que é a menor letra, ou um tio, também do menor sinal, em nenhum tempo e modo e grau passará para longe da lei, até que toda e qualquer letra haja sido cumprida. Que coisa fabulosa! Um cedilha não ser cedilha, um tio da palavra não, um J, um I. Nada foi perdido por momento algum, nada foi perdido. Mateus 24, 35 diz, o céu e a terra passarão. As minhas palavras, porém,
que em nenhum tempo e modo de grau passem, cada uma e todas as palavras. Lucas 16, 17 diz: mais fácil, porém, é o céu e a terra passarem do que da lei exatamente um tio cair. 1 Pedro 1, 23. Sendo de novo gerados, não provenientes de dentro de semente corruptível, mas proveniente de dentro da semente incorruptível, por operação de a palavra de Deus, a qual, isto é, a palavra, está vivendo e permanecendo para o sempre. 1 Pedro 1, 25. A inteira palavra, porém, de o Senhor, isso é, Jesus, permanece para o sempre. Ora, esta é a palavra, aquela havendo sido pregada pelas boas novas a vós outros. Apocalipse 22, 18 e 19. Porque eu, isso é o Cristo, juntamente testifico a todo aquele que está ouvindo as palavras da profecia deste livro rolo. Caso algum homem acrescente, uma coisa muito solene, caso algum homem acrescente a estas palavras, acrescentará Deus sobre ele os flagelos, aqueles tendo sido escritos nesse livro rolo. E caso algum homem remova proveniente junto das palavras do grande livro rolo desta profecia, plenamente removerá Deus o seu lugar para longe do grande livro rolo de A Vida. Terminei de ler os versículos, espero que tenham impactado. Um só desses versículos é suficiente a quem for crente. E nós vimos muito e a outros. Deus empenhou a sua palavra, que jamais a sua palavra ficaria perdida. Sempre houve fiéis usando a sua palavra, tendo nas suas mãos. Não é escondido, foi preservada numa caverna, num jarros de barro, num código secreto para ser desvendado agora. Sendo perfeito, sendo, aliás, perfeita, esta preservação tem que ter sido contínua, sendo para o nosso proveito, não é dos anjos, não é de Deus, é para o nosso proveito. Essa preservação tem que ter sido aqui na terra. Sendo perfeita, tem que ter sido na terra e em uso incessante, não numa caverna escondida, num cofre, embaixo de 100 metros de areia. Então, tem que ter sido em uso incessante. Mas por todos os que se dizem crentes, não. A Igreja Católica sempre foi uma igreja falsa desde o início. Igreja da mentira, do erro, do engano. Deus não prometeu preservar. A Igreja Alexandrina sempre foi uma igreja assim também. O uso incessante pelos fiéis, como repetindo, fora da Igreja Romana. Pois, após a divisão do Império Romano no ano 395, ela foi crescendo em uma rota de tirania até sob reis, perseguição, morte dos dissidentes, particularmente dos fiéis rejeitadores da regeneração batismal, a doutrina que com 5 dias, 1 mês, botou água e está salvo na cabeça, e a doutrina de salvação por obras, a tirania de Roma. A Igreja Católica sempre ensinou que o bispo de Roma era o imperador da terra. Ninguém podia pensar diferente. O Senhor, Deus, fez essa preservação perfeita através dos manuscritos, que após começar a ser impressos, que durante séculos, 14 séculos, eram trabalhosamente copiados à mão em pergaminhos, em papiros. Pergaminho era couro de gazela, couro de antílope, couro de vaca, e era trabalhoso e caro ter uma pessoa treinada com letra boa que tirasse uma cópia de Gênesis e Apocalipse, era no mínimo 1 ano. E era uma das pessoas mais bem pagas da aldeia, da cidade. Então, era caro e difícil. Mas depois da imprensa, da invenção da imprensa, o trabalhador mais mal pago
Se for crente, ele tem dinheiro para comprar a palavra de Deus, que era um privilégio que poucos tinham antigamente. Havia na cidade uma Bíblia, ou um rolo de uma Bíblia, numa igreja. Era, cara, mas depois da invenção da imprensa, então foram os manuscritos gregos compilados por homem de Deus, formando o texto recepto, impresso. É do mesmo manuscrito que era escrito, que era escrito à mão, mas agora passaram a ser impresso. Num dia pude imprimir 10.000 manuscritos. Com a imprensa hoje, pode imprimir. Então, qualquer pessoa pode ter a palavra de Deus nas suas mãos. E foram preservados também pelos judeus no texto massorético do Velho Testamento. Juntos, o texto massorético e o texto recepto formam o que podemos dar o nome do texto tradicional, texto eterno, que foi sempre usado desde o começo da igreja até hoje e para sempre. Esse texto tradicional representa a esmagadora maioria dos cerca de 5.000, 5.800 manuscritos ainda hoje sobreviventes do Novo Testamento em grego, e que concordam entre si e foram ininterruptamente usados por todas as igrejas fiéis, passando por Antioquia, pela Ásia grega, pelos valdenses no sentido de habitantes dos vales dos Alpes. Valdense Valois, dos Alpes, os Alpes italianos, os Alpes franceses. Esses foram crentes que, durante muito tempo, conseguiram escapar nas montanhas das perseguições de Roma. E já desde o ano 120 até a próxima reforma, foram preservados pelos patarinos, pelos valdenses, no sentido agora dos liderados por Pedro Valdo, diante de 1200, os lollardos de Wycliffe, em torno de 1300, os henricianos. Os manuscritos já existiam. Sempre, todo o século I, século II, século III, eram os mesmos manuscritos. Havia pequena diferença, como eu tenho uma palavra, Hélio é escrito com H. Se alguém escrever sem um H, é Hélio, mas é o mesmo Hélio. E quem tivesse 1.000 cópias com o meu nome, uma não tivesse, você sabe, não, isso foi um engano. Entendeu? Ou tivesse um acento. Então, basicamente, os erros desses manuscritos divergentes são de um acento aqui, uma vírgula ali, mas quando você junta tudo, você tem certeza das palavras que haviam ali. Então, foram preservados, a gente viu nos anos 120, nos anos 1100, nos anos 1200, os Lollards nos anos 1300, mesmo manuscritos, os henricianos, que são mesmo os títulos taboritas dos anos 1400, e depois da invenção da imprensa, esse texto grego foi compilado por Erasmo e publicado com refinamento, havia erro de tipografia, foi publicado a primeira vez em 1516 e passou a ser adotado os refinamentos por todas, sem exceção, todas as traduções. Só tem 2 Bíblias no mundo, a dos católicos e a dos protestantes, como chamavam. Não tinha protestante no mundo, em nenhum país, em nenhuma cidade, em nenhuma igreja, fosse de que denominação fosse, que tivesse outra Bíblia. Então, foi preservado em todos os idiomas, em todas as igrejas de crentes bíblicos, crentes que batizavam só crentes, mesmo entre os anos 30 a 1516. Né? Então, vejamos, concluímos aqui, vimos versículos da própria palavra de Deus. Ele empenhou a sua honra, a sua palavra, e jurou pelo seu nome que preservaria a palavra de Deus, cada jota e cada tio, e devemos crer nisso.